Bom dia, hoje são 19 de setembro de 2017, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 24º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro, como sempre digo, foi escrito por duas pessoas, não é? O Norman Geisler e Thomas Rowe. Os dois são cristãos fundamentalistas, né? Evangélicos. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Como eles são cristãos fundamentalistas, eles leem a Bíblia ao pé da letra, literalmente. Daí os absurdos que constam em seus livros e em qualquer livro religioso, principalmente evangélico e protestante, não é? Os evangélicos e protestantes, não é? São ainda piores que os católicos, né? Em termos de Bíblia. Muito bem. Então vamos aqui mostrar mais um trecho aqui do livro de Norman Geisler. No vídeo de ontem, número 23, 23º, mostrei ali a lenda do sacrifício de Isaac, filho de Abraão, não é? E ali a pergunta era, Deus não sabia o que Abraão iria fazer? Pois bem, mais uma vez aqui, em outra página, o Norman Geisler volta novamente aqui ao assunto, não é? E mais uma vez, deturpando o texto bíblico. É impossível dizer que o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, de Gênesis ao Apocalipse, é um Deus onisciente. Ao contrário, nas lendas bíblicas, nas narrativas bíblicas, Deus, a cada versículo, perde sua onisciência, perde sua onipotência e perde sua onipresença. É impossível não ver essa verdade na própria Bíblia. Então vamos aqui a mais um trecho do Norman Geisler, naquela mesma linha, né? Ele dizendo que Deus aqui é onisciente, quando a Bíblia diz que não. Então vamos aqui novamente a mais um capítulo do Norman Geisler. A pergunta é, Deus não sabia o que Israel iria fazer lá no deserto, né? Durante 40 anos, sofrendo muito ali o povo hebreu. Deus, antes, já sabia que esse povo hebreu, lá no deserto, iria agir da forma que agiu. Deus sabia disso, como é um ser onisciente? Claro que não. E a própria Bíblia diz que Deus não sabia. Mais um caso aqui, em que a onisciência do Deus hebreu cai por terra. Então, vamos ao título aqui. Deus não sabia o que Israel iria fazer? Deus aqui, a que me refiro, é o Deus hebreu, e não Deus egípcio, Deus fenício, Deus hindu, Deus asteca, não é? Deus maia. Não, é o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu. Muito bem. Então, na página 127 do livro que aí está, o Norman Geisler escreve o que aqui está. Correto? Vamos aqui. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deus não sabia o que Israel iria fazer? Problema. Esta passagem de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, esta passagem, diz o Norman Geisler, diz que Deus conduziu Israel no deserto
para saber o que eles iriam fazer. Eles quem? O povo de Israel, o povo hebreu, não é isso? Muito bem. Mas, se Deus é conhecedor de todas as coisas, Salmos 139, versículos 7 a 10, Jeremias, capítulo 17, versículo 10, então por que ele quem? Deus. Então por que ele teve de fazer isso para saber se eles, o povo hebreu, o obedeceriam ou não? Aqui é o seguinte, não é? Bem fácil aí. Está dizendo o seguinte, que Deus aqui colocou o povo de Israel, o povo hebreu, no deserto ali, na lenda bíblica, durante 40 anos. Deus colocou aquele povo ali para saber, para provar, para tentar saber, para tentar conhecer se realmente aquele povo iria ou não obedecer aos mandamentos do Deus hebreu. Então Deus colocou o povo de Israel no deserto porque Deus não sabia qual seria o comportamento do povo hebreu no deserto. Se aquele povo hebreu no deserto iria ou não guardar, por exemplo, os mandamentos aqui do Deus hebreu. Deus não sabia. Mas aí vem um problema. Mas se Deus, em algumas passagens bíblicas, está dito que Deus é conhecedor de todas as coisas, é um ser onisciente, então como é que ele colocou o povo no deserto como uma prova? Como ele colocou o povo, submetendo esse povo a uma prova que seria desnecessária, já que Deus, de antemão, por ser onisciente, já sabia. Se ele já sabia qual seria o comportamento do povo hebreu no deserto, é óbvio que não teria colocado o povo hebreu no deserto, porque já sabia. Isso aí seria uma loucura, não é? Sadismo puro. Pois bem, eis aqui o problema, né? Muito bem. E a solução encontrada pelo Norman Geisler é para você que está aí assistindo a esse vídeo agora, é para você rir muito. Por quê? E por que isso? Porque essas respostas de apologética cristã levam as pessoas ao erro, ao ridículo. Por quê? Ao riso. E por que isso? Porque é o que eu digo, é impossível você dizer que o Deus hebreu era um Deus onisciente. Não. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, mostra, não só por afirmativas, mas mostra por narrativas lendárias, que eram criadas de forma simples, sem esse objetivo de religião, mostra que essas narrativas bíblicas são lendas, apenas um meio de o homem hebreu escrever ali sua luta, seu sofrimento, né, sua angústia, etc. Então aqui facilmente a gente vê nas lendas bíblicas o próprio Deus hebreu perdendo a onisciência, a onipotência e a onipresença. E aqui em Deuteronômio 8:2, mais uma vez, Deus perde sua onisciência. Ele não sabia qual seria o comportamento do povo dele no deserto. Daí ter submetido esse povo a esse sofrimento, porque Deus não sabia qual seria a reação. Então vamos ver aqui a resposta que o Norman Geisler traz. Ele diz assim, Deus, veja aí, Deus, em sua onisciência, ora mais. Veja que absurdo. A Bíblia, é o que eu digo, de Gênesis ao Apocalipse, ela traz ali o fim da onisciência para o Deus hebreu. E o caso aqui de Deuteronômio 8:2 é mais um exemplo. Deus aqui perde a onisciência. E o Norman Geisler ainda vem aqui dizer que Deus, em sua onisciência, ora. A onisciência caiu aqui, mais uma vez, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Então vamos lá, diz assim o Norman Geisler. Deus, em sua onisciência, olha aqui,
tinha plena ciência, veja que absurdo, tinha plena ciência do que eles fariam. Eles quem? O povo hebreu, não é? Muito bem. Aí diz, ele, Deus, não é? Ele os conduziu no deserto, olha aqui, para prová-los. Olha que loucura aqui, ó. Que Deus sabia do comportamento futuro do povo hebreu, mas mesmo assim, veja que loucura, submeteu esse povo a uma prova para prová-los. Veja que loucura aqui, depois explicarei. E continua o Norman Geisler. A expressão paralela neste versículo, que é o 2, é para te provar, para saber o que estava no teu coração. Veja aqui, o Norman Geisler, mais uma vez aqui, como ele não tem o que contestar, como ele não pode aqui dizer que Deus, no fundo aqui, por meio de explicação, ele não pode dizer que Deus é onisciente, porque o Deus hebreu perdeu sua onisciência aqui. Então o Norman Geisler apenas enche aqui o texto de abobrinhas, coisas que não dizem nada, e ele apenas repete justamente o que está na Bíblia, que mostra claramente que o Deus hebreu, mais uma vez, perdeu sua onisciência. Veja aqui, ó, a expressão paralela neste versículo é para te provar, olha aqui, para te provar, para saber, ora, justamente isso, porque como aqui, no relato lendário bíblico, como o Deus hebreu aqui não sabia, então ele queria saber. Então, para saber qual seria o comportamento do povo hebreu, é que ele colocou o povo hebreu no deserto, para ver se esse povo agiria da forma que ele queria ou não. Você entendeu? E outra coisa aqui, coração. Novamente aqui a palavra coração. Você vê aí, né? Isso aqui eu já falei. Você vê aí em muitos livros, né? Em todos os livros religiosos, o erro que aqui está, a palavra coração. E por que isso aqui? Já expliquei, não é? Coração, mundo antigo. O mundo antigo, você pega livros antigos, está lá o coração. Um homem antigo, por exemplo, quando ele ficava assustado, o coração disparava, não é? As batidas mais rápidas. Até hoje, não é isso? Quando você aí leva um susto, você sente o coração, ó, não é? Quando você sente uma tristeza, você perde alguém, você sente aquele peso no coração, não é? Aquele negócio ruim, não é isso? No coração, você sente. Não é aquela dor no peito, né? Aquele mal-estar. Muito bem, então o homem antigo pensava, como ele sentia o coração assim, ele pensava que sentimentos estavam no coração. O homem antigo pensava que as emoções estavam no coração, não é? Que a maldade estava no coração, a bondade estava no coração. Então o homem pensava assim, não é? Quando sentia muita coisa aí relacionada, ele relacionava com o coração. Só que isso foi uma grande prova da ignorância do homem antigo, porque ele não conhecia o funcionamento dos órgãos humanos como nós conhecemos hoje. Então o coração sempre era tido como órgão humano em que ali moravam a alegria, tristeza, maledicência, né? E isso está em toda a Bíblia, no Velho, que não é velho para os judeus, e também no Novo Testamento, né? Esse erro em relação ao coração. Com o desenvolvimento da medicina, e aqui a cardiologia, não é? Então descobriu-se que aquelas atribuições que o homem antigo passava para o coração, nada tem a ver com o coração, e sim com o cérebro. Com o cérebro. O cérebro é o homem e nada mais. O coração hoje é apenas, como nós conhecemos, um músculo cardíaco que envia sangue para veias e artérias. Apenas isso. Mas no mundo antigo,
a visão que eles tinham do coração era errada. Daí o erro aqui na Bíblia, né? Coração. Muito bem. Então você viu aqui que o Norman Geisler não explica nada aqui na solução dele, novamente. Ele apenas diz aqui uma aberração, ele liga ciência a provas, que é uma loucura. Eu vou explicar agora. E outra coisa, ele repete aqui, ó, a mesma coisa que está na Bíblia, que Deus colocou o povo hebreu no deserto para provar esse povo, para saber como esse povo pensava, porque Deus não sabia. Entendeu aí? Como o Norman Geisler nada escreve aqui. Muito bem. Agora veja o erro aqui grave do Norman Geisler, que eu vejo às vezes aí um cristão escreve na minha página no YouTube, dizendo assim que Deus tinha ciência, mas colocou o povo para provar. Isso é de uma ignorância sem fim. Isso é de uma ignorância sem fim. Dói quando eu vejo alguém escrever essa aberração que aqui está pelo Norman Geisler. Esse cristão aí, com certeza, leu algum livro evangélico. Daí o erro dele. Ora, o Norman Geisler diz aqui que Deus tinha plena ciência, ou seja, tinha pré-conhecimento, antes, que Deus tinha conhecimento de que o povo hebreu iria agir no deserto como agiu. Ora, se Deus tivesse aqui realmente ciência, conhecimento, ele não teria colocado o povo hebreu no deserto, porque ele já sabia. Isso aí é loucura, que eu vou explicar aqui agora. Então veja, Norman Geisler, ele coloca assim, ó, ciência e prova. Ora, ciência, no sentido aqui está, é pré-conhecimento. É conhecer uma coisa antes de que ela se realize. Entendeu? Então, ciência é pré-conhecimento. Ora, se você tem ciência de que uma coisa ou alguém vai se manifestar de uma forma, você não exige prova alguma. Você não vai colocar essa pessoa sob provas, porque você já sabe qual seria o comportamento dessa pessoa diante de uma prova. Entendeu? Então, ciência, pré-conhecimento, não exige prova, como diz aqui o Norman Geisler. Isso é loucura. Isso é caso de internação em hospital psiquiátrico. Isso aqui é uma loucura. Então veja aqui. Veja no raciocínio do Norman Geisler. Deus tinha ciência de que o povo hebreu iria no deserto se comportar como se comportou. Deus tinha ciência, mas, mesmo assim, decidiu pôr seu povo a uma prova. Isso aqui é loucura. Quem tem ciência, quem tem pré-conhecimento, não exige a realização de um ato por si próprio, porque já tem conhecimento. Não preciso. Se uma pessoa me ama, e eu tenho certeza disso, certeza convicta de que essa pessoa me ama, não vou submeter essa pessoa a uma prova, porque eu saberia aí qual seria o comportamento dela. Você entendeu? Então, muito bem. Então, ora, se Deus tinha ciência, então Deus aqui não iria colocar seu povo durante 40 anos no deserto para ver ali o comportamento deles. Não, porque Deus aqui já tinha ciência. Se eu tenho ciência, eu não preciso fazer isso com o povo, levar o povo a um sofrimento inútil, porque eu já sei qual será a reação desse povo, entendeu? Então aqui é um absurdo isso aqui do Norman Geisler. Na verdade, gente, ciência, pré-conhecimento não exige provas. E aqui está, só vai exigir prova o não conhecimento, a não ciência, certo? A não ciência, o não conhecimento, é que exige prova. É que exige prova, porque a pessoa não sabe qual será o comportamento do outro. Aí, submete o outro a uma prova. Então, quando você submete alguém a um teste de fidelidade, a uma prova, é porque você não tem ali certeza de que aquela pessoa ama você. Entendeu? Então, não ciência
sim, é que exige prova. E é o caso aqui, ó. Deus, aqui na lenda bíblica, Deus não tinha ciência, Deus não tinha conhecimento de que o povo hebreu guardava seus mandamentos, ou que iria guardar seus mandamentos. Deus aqui não tinha ciência disso, não tinha conhecimento disso. E o que ele fez? Ora, como ele não tinha ciência, como ele não sabia o que o povo iria fazer, aí é que Deus resolveu colocar esse povo diante de uma prova. E aí colocou o povo hebreu no deserto ali, para ver qual seria a reação desse povo. Entendeu? Então, prova, só podemos submeter alguém a uma prova quando nós não sabemos qual será o comportamento daquela pessoa. Entendeu? No mundo humano nosso, né, os seres humanos não são oniscientes, não é isso? O homem não é onisciente, não é? O homem não é onisciente. O homem não sabe o que vai acontecer daqui a 1 milésimo de segundos, não é verdade? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 mês com você, você não sabe. Você pode morrer, você pode ganhar da Mega Sena, você pode sair de casa agora e ser atropelado. Você não tem ciência disso. Você não tem, você entendeu? Conhecimento, você não tem pré-conhecimento. O homem é um animal insciente, não é onisciente. Oniscientes são os deuses que a gente cria. Só que, ao escrever sobre esses deuses, os deuses também perdem sua onisciência, não é? Muito bem. Então, o homem, sim, o homem, quando ele não tem ciência de uma coisa, aí sim é que se exige uma prova. Você entendeu? Por exemplo, um namorado está ali namorando uma garota, certo? O namorado, ele é ciumento. Ele não sabe, ele não tem ideia se aquela namorada dele o ama realmente, o ama. Ele não sabe, porque ele não é onisciente. E o que esse namorado é capaz de fazer, como a gente vê aí? Ora, ele pode submeter sua namorada a muitos vexames, não é? Por exemplo, ele pode aí forjar, como a gente vê no mundo real, um namorado forja aí um sequestro. Ele desaparece, ele fica na casa de um amigo, não é? Ele fica na casa de um amigo ali, afastado da namorada, e o amigo liga para a namorada dele, exigindo ali algo dela, para ver se realmente ela o ama. Por exemplo, a namorada rica, aí o cara liga, olha, não fala para a polícia, não diga nada à polícia. Seu namorado está comigo. Vamos matá-lo se você não pagar o resgate. Nós queremos 10 mil reais. Pronto. Aí vamos ver o comportamento daquela namorada. Se a namorada vai desesperada a um banco e pega os 10 mil reais e entrega ao falso sequestrador, então isso aí é uma prova de que a namorada realmente ama o namorado. E o namorado fica sabendo agora que sim, realmente sua namorada o ama. Porque antes ele não sabia. Entendeu? Então você só pode colocar prova, só pode submeter alguém a uma prova quando de fato você não sabe qual será o comportamento daquela pessoa. Isso é o lógico. Quando você sabe, quando você tem certeza intacta, certeza convicta de que alguém vai proceder de um modo X, você então não submete essa pessoa a uma prova, porque você já tem ciência, entendeu? É simples assim, tá? É simples assim. Muito bem, então agora vamos aqui à parte da Bíblia realmente, que trata aqui o capítulo 8, versículo 2, não é? Diz assim, olha aqui, veja como o Norman Geisler deturpa o texto bíblico. O redator hebreu, que não foi Moisés, né? Claro, isso aqui é Moisés, autor do Deuteronômio, isso é apenas tradição, gente. Moisés algum escreveu o que está aqui. Então vamos lá. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus
te guiou no deserto estes 40 anos. Veja bem, aqui diz que, na lenda, no relato, narrativa bíblica, diz que Deus aqui guiou o povo hebreu no deserto durante 40 anos de sofrimento, você vê aí. Sim, e para que Deus aqui, colocou no deserto seu povo durante 40 anos? Para quê? Para quê? Aí a Bíblia responde, olha aqui, para o quê? Te humilhar, para te provar e para saber, porque Deus não sabia, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Viu aí como é simples a Bíblia? Vou repetir, diz aqui que Deus colocou o povo no deserto durante 40 anos, para quê, hein? Aí vem, para saber, para provar esse povo, no sentido de submetê-lo a uma prova, para ver qual seria a sua reação, e para saber o que estava no teu coração, olha aqui, pensamento, e para saber também se o povo hebreu guardaria ou não os seus mandamentos. Olha aqui, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então Deus colocou aqui o povo hebreu, como Deus não sabia qual seria o comportamento do povo hebreu no deserto, então Deus aí fez uma prova, colocou esse povo hebreu no deserto para saber qual seria o comportamento desse povo hebreu. Então aqui, bem claro, colocou o povo hebreu no deserto para ver se esse povo guardaria ou não os seus mandamentos. Entendeu? Deus não sabia se lá no deserto o povo iria guardar os seus mandamentos. Então, como ele não sabia, então ele colocou o povo no deserto para saber aí se o povo guardaria ou não os seus mandamentos. Porque aqui Deus não sabia. Isso aqui é a Bíblia do jeito que está, mostrando aqui, mais uma vez, que o Deus hebreu, ele perde sua onisciência. E aí, como os líderes evangélicos, teólogos, cristãos fundamentalistas, como eles veem essa verdade aqui e não podem realmente colocar em seus livros essa verdade aqui, então eles fazem de forma diferente. Eles buscam desesperadamente deturpar o que aqui está. E aí vem a deturpação em suas explicações. O texto bíblico é claro, singelo, puro, que Deus aqui, nessa lenda bíblica, Deus, mais uma vez, perde sua onisciência. Ele não sabe qual será o comportamento do povo hebreu no deserto, se esse povo hebreu vai guardar ou não os mandamentos de Deus. Deus não sabe. Ele quer saber, será que esse povo meu, hebreu, no deserto, será que esse povo vai guardar meus mandamentos ou não? Deus não sabe. Então, é por isso que quando um teólogo apologético cristão, ele tenta aqui deturpar a Bíblia, essa deturpação não pega. Só pega, claro, em pessoas de pouco estudo, de pouca leitura bíblica. Agora vamos ao segundo quadro, que só para enfeitar aqui o vídeo, vou trazer mais um exemplo de que Deus não sabe o que vai acontecer daqui a 1 milésimo de segundos. Não sabe. E vou mostrar mais um exemplo aqui no outro quadro, só para enriquecer o vídeo. Tá bom? Então vamos lá agora ao segundo quadro. Vamos aqui. Muito bem. Gente, veja bem o que estou dizendo. Vamos aqui, para você ver. Mais um exemplo aqui na própria Bíblia. Um exemplo claro, cristalino, de que o Deus hebreu, nas lendas, nas narrativas bíblicas, ele perde sua onisciência, onipresença e onipotência. E aqui, Deus perde mais uma vez a onisciência. É impossível não ver a Bíblia
é impossível não ver a Bíblia. Então vamos aqui. Vamos para Êxodo, você vê. Êxodo ali na lenda bíblica sobre a saída do povo hebreu do jugo egípcio, né? Do Egito. Muito bem, então vamos aqui. Lá, antes de o povo hebreu sair do Egito, na lenda bíblica, Deus fez diante de Moisés 2 sinais, correto? Antes de Moisés, veja aí, 2 sinais antes de Moisés conversar, tentar convencer o faraó a deixar o povo hebreu sair do Egito, correto? Muito bem, 2 sinais. E quais foram esses 2 sinais que Deus mostrou a Moisés e que Moisés iria apresentar esses 2 sinais ao faraó? Primeiro sinal, a vara se transforma em serpente, cobra, não é? Êxodo capítulo 4, versículo 3. Na lenda bíblica, na ingenuidade bíblica, Deus ali mostrou uma vara, um bordão, e essa vara se transformou em cobra. Disse isso a Moisés. Moisés viu. E Moisés deveria fazer a mesma coisa diante de Faraó. Esse é o primeiro sinal. Veja aí. Deus passando para Moisés o primeiro sinal. E o segundo sinal que Deus passou para Moisés, qual foi? Aqui está. A mão leprosa. Deus pediu a Moisés que colocasse a mão no peito. Moisés colocou. Quando tirou a mão estava leprosa. Depois Moisés tornou a colocar a mão no peito. E quando tirou a mão estava normal, né? São lendas da Bíblia, gente. Pois bem, então são 2 sinais aqui que Deus passou para Moisés e que Moisés iria apresentá-los ao faraó, tá? Além desses 2 sinais, na lenda bíblica, temos ali as pragas lançadas, né? Pragas de Deus lançadas sobre o povo egípcio. Nada disso é fato real. Tudo isso lenda. E lenda infantil, boba. Pois bem, então quantas pragas na narrativa bíblica foram lançadas contra o povo egípcio? Quantas? 10, não foram? 10. E qual foi a primeira praga? As águas se tornando em sangue, não é? Muito bem. Então isso aqui, gente, está na Bíblia. Os 2 sinais, né? E também as pragas. Muito bem. Ora, aqui em Êxodo capítulo 4, versículos 8 e 9, o que está aqui, vem para cá. E aqui, na narrativa bíblica, você vê facilmente que o Deus hebreu, mais uma vez, perde sua onisciência. Ele não sabe o que vai acontecer em relação aos sinais. E também não sabe o que vai acontecer em relação às pragas. Vamos aqui à Bíblia. Está escrito assim. Aqui, gente, nessa narrativa, é o Deus hebreu conversando com Moisés. E Deus diz a Moisés assim: Moisés, se eles quem? O povo egípcio, né? O faraó. Moisés, se eles te não crerem, nem atenderes à evidência do primeiro sinal, veja aqui, gente, ó. Primeiro sinal. Qual foi o primeiro sinal? A vara se transformando em cobra, em serpente, não é? Então Deus diz aqui a Moisés que se o faraó não crer, se o faraó não atender à evidência do primeiro sinal, ou seja, Deus, mais uma vez aqui, ele perde sua onisciência. Ele não sabe se o faraó vai acreditar ou não no primeiro sinal, a vara se transformando em serpente. Deus não sabe. E continua Deus. Talvez, olha aqui, a dúvida de Deus, ó. Talvez crerão na evidência do segundo sinal.
Olha aqui, o segundo sinal o que é, hein? É a mão leprosa. Veja aí. Então você vê aqui de forma bem simples, gente, sem deturpar a Bíblia, respeitando o texto bíblico, que Deus diz a Moisés aqui, que ele, Deus, não sabe se o faraó vai acreditar ou não no primeiro sinal. Talvez o faraó, se não acreditar no primeiro sinal, talvez o faraó irá acreditar no segundo sinal. Isso aqui é Deus falando a Moisés. Você vê aqui que Deus não sabe o que vai acontecer, se o faraó vai acreditar no primeiro sinal ou se o faraó vai acreditar apenas no segundo sinal. Você vê aqui que a Bíblia, nessa narrativa, mais uma vez, mata a onisciência do Deus hebreu. O Deus hebreu perde sua onisciência, não é? Isso aqui é de uma clareza tão que só mesmo uma pessoa com problemas mentais para não entender o que está aqui. Então, e o que aconteceu? Eu pergunto agora, na lenda de Êxodo, Moisés ali diante do faraó, o faraó acreditou no primeiro sinal? Não. O faraó acreditou no segundo sinal e nem o segundo sinal foi apresentado ali diante de faraó. Você vê a ingenuidade do relato bíblico. Nem o segundo sinal foi apresentado diante de faraó. Mas o faraó não acreditou nem no primeiro sinal, como diz aqui, e muito menos no segundo sinal. Você entendeu? Muito bem. E o que continua Deus dizendo a Moisés aqui? Veja, se o faraó não acreditar no primeiro sinal, talvez ele acredite no segundo sinal, e não acreditou. E continua Deus, se nem ainda, veja aí, se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, veja aí, ó, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Deus aqui está dizendo que ele próprio não sabe se o faraó vai acreditar no primeiro sinal, não sabe se o faraó vai acreditar no segundo sinal, e também aqui, ó, ele conclui dizendo que se o faraó não acreditar no primeiro sinal e nem acreditar no segundo sinal, como aqui está, ó, então haverá ali a primeira praga, que será a última. Por quê? Porque o faraó aqui vai acreditar na primeira praga. A primeira praga é o quê? A transformação das águas do rio em sangue, né? Na lenda bíblica. Só que o faraó, como a gente vê lá na narrativa bíblica, o faraó também não acreditou na primeira praga, que está aqui, a água se tornando em sangue. Não acreditou na primeira praga, não acreditou na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. E foram 10 pragas, você vê, né? Na lenda bíblica. 10 pragas. Então aqui Deus, como você vê facilmente, perde mais uma vez sua onisciência, dizendo aqui que não sabe se o faraó vai acreditar no primeiro sinal, não sabe se ele vai acreditar no segundo sinal, e não acreditando nos dois sinais aqui, ele vai acreditar, o faraó, nesse primeiro aqui, na primeira praga, água tornando-se em sangue. E não acreditou também na primeira praga, o faraó. Foram necessárias, na lenda bíblica, 10 pragas. Então você vê de uma forma bem simples que as narrativas bíblicas derrubam a onisciência do Deus hebreu, derrubam a onipotência e a onipresença. É o que eu sempre digo aqui. Os hebreus, quem escreveu isso aqui, não tem culpa de nada, não tem culpa no cartório. Quem escreveu isso aqui, escreveu da forma mais honesta, de acordo com as crenças dele. Quem escreveu isso aqui,
não tinha objetivo algum de montar no futuro uma religião. Nada. Eles escreviam isso aqui de acordo com o ponto de vista deles, de acordo com os costumes dele. Então, o que está na Bíblia é um retrato de um povo que escrevia suas aventuras, suas derrotas, suas vitórias, seus desejos, seu sofrimento. Isso é a Bíblia. É um livro antigo. Aí 6.000 anos, 7.000 anos. É um livro antigo. E esse aqui não era um livro como hoje o é. Não. Eles escreviam de forma esparsa. Eles escreviam sem capítulo, sem versículo. Não havia isso. Então, homens depois é que pegaram esses escritos aqui, colocaram neles capítulos, versículos, transformaram em livro e passaram para o povo que isso aqui é um livro, entre aspas, sagrado. Nada de sagrado. O sagrado não existe. É criação do cérebro humano. Deuses não existem. Nós criamos deuses, conforme nossa cultura. Então, tentar deturpar a Bíblia para manter uma religião é loucura. Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque a Bíblia não pertence a um grupo de pessoas. A Bíblia é um livro como outro qualquer. É um livro aberto. Está aí para qualquer um comprar, para qualquer um estudar, para qualquer um analisar. Então a Bíblia não é de um povo. A Bíblia não é dos cristãos, a Bíblia cristã. Como a Bíblia hebraica não é dos judeus. A Bíblia, no fundo, pertence a todos. Qualquer pessoa está livre para ler a Bíblia e ali estudá-la com seriedade. Entendeu? Portanto, aí mais uma prova inatacável. Não há como contestar isso aqui. Uma prova de que nas narrativas bíblicas o Deus hebreu perde sua onisciência. E aqui está o exemplo. Muito obrigado e vamos terminar o vídeo aí com mais um comentário do Kennedy Litaif, né, que ele fez aí sobre o Norman Geisler e também aqui o livro dele. Só para terminar, o que o Norman Geisler escreve aqui, essas loucuras estão em qualquer livro de cristão fundamentalista. William Lane Craig, a mesma coisa, escreve as mesmas bobagens que aqui estão no livro de Norman Geisler. Qualquer um, essas bobagens estão lá. Portanto, vamos aí com o Kennedy Litaif. Muito obrigado. Norman Geisler, Kennedy Litaif. Norman Geisler, teólogo fundamentalista cristão, é somente mais um espertalhão fazendo contorcionismo para dar veracidade à crença dos fiéis religiosos, pois no fundo ele sabe que essa ideia é inverossímil e fictícia. Ao fazer isso, mantém escravos os analfabetos de conhecimento, induz a família religiosa a propagar uma mentira travestida de verdade e infere poder inquestionável aos pastores de sua igreja. Os interesses privados sobrepujam o coletivo, gerando ganância devoradora de escrúpulos e mazelas sociais. Em suma, o poder e o dinheiro estão visceralmente entrelaçados.